Jeová disse a Moisés: Vá, desça, porque o seu povo que você tirou da terra do Egito se corrompeu. Desviaram-se depressa do caminho que ordenei que seguissem. Fizeram para si uma estátua em forma de bezerro e estão se curvando diante dela, oferecendo-lhe sacrifícios e dizendo: Este é o seu Deus, ó Israel, que o tirou da terra do Egito. Jeová disse ainda a Moisés: Vi que esse povo é obstinado. Portanto, não tente me impedir de examiná-los na minha ira ardente, e farei de você uma grande nação no lugar deles. Então Moisés fez um apelo a Jeová, seu Deus, dizendo: Por que, ó Jeová, voltas a tua ira ardente contra o teu povo, depois de tirá-los da terra do Egito com grande poder e com mão poderosa? Porque os egípcios deviam dizer: Foi com mais intenções que ele os tirou do Egito. Ele queria matá-los nas montanhas e exterminá-los da face da terra? Abandona a tua ira ardente e reconsidera a tua decisão de trazer essa calamidade sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, a quem juraste por ti mesmo, dizendo: Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e darei à sua descendência toda esta terra que indiquei, para que eles a recebam como propriedade permanente. Diante disso, Jeová reconsiderou a calamidade que disse que traria sobre o seu povo. Moisés virou-se então e desceu do monte com as duas tábuas do testemunho nas mãos. As tábuas estavam escritas em ambos os lados, na frente e no verso. As tábuas eram obra de Deus, e a escrita era a escrita de Deus gravada nas tábuas. Quando Josué começou a ouvir o barulho do povo gritando, ele disse a Moisés: Há um som de batalha no acampamento. Mas Moisés disse: Não é o som de um canto de vitória, nem é o som de lamento por uma derrota. Ouço o som de outro tipo de canto. Assim que Moisés chegou perto do acampamento e viu o bezerro e as danças, a sua ira se acendeu, e ele jogou no chão as tábuas que estavam nas suas mãos, despedaçando-as ao sopé do monte. Ele pegou o bezerro que tinham feito, queimou-o no fogo e o triturou. Então o espalhou sobre a água e fez com que os israelitas a bebessem. E Moisés disse a Arão: O que foi que este povo lhe fez para que você trouxesse tamanho pecado sobre eles? Arão respondeu: Não fique irado, meu senhor. O senhor sabe muito bem que o povo tem inclinação para o mal. Eles me disseram: Faça para nós um Deus que vá à nossa frente, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito. Por isso eu lhes disse: Quem tiver enfeite de ouro deve tirá-los e dá-los a mim. Então joguei o ouro no fogo e saiu esse bezerro. Moisés viu que o povo estava fora de controle, porque Arão os havia deixado sem controle, e isso os expôs à vergonha diante dos seus inimigos. Então Moisés se pôs na entrada do acampamento e disse: Quem está do lado de Jeová, venha a mim. E todos os levitas se reuniram em volta dele. Ele lhes disse: Assim disse Jeová, o Deus de Israel: Ponha cada um de vocês a sua espada na cintura e percorra o acampamento de entrada a entrada, matando irmão, vizinho e amigo. Os levitas fizeram o que Moisés havia ordenado. Assim, naquele dia, cerca de 3.000 homens foram mortos. Moisés disse então: Ponham-se hoje à parte para o serviço de Jeová, pois cada um de vocês agiu contra seu próprio filho e contra seu próprio irmão. Hoje ele lhes concederá uma bênção. Logo no dia seguinte, Moisés disse ao povo: Vocês cometeram um pecado muito grande, e eu subirei agora ao encontro de Jeová para ver se posso reparar o seu pecado. De modo que Moisés voltou a Jeová e disse: Que grande pecado esse povo cometeu! Fizeram para si um Deus de ouro. Mas agora, se for da tua vontade, perdoa o pecado deles. Se não, por favor, apaga-me do livro que escreveste. No entanto, Jeová disse a Moisés: Apagarei do meu livro aquele que tiver pecado contra mim. Agora vá, guie o povo para o lugar de que lhe falei. Meu anjo irá à sua frente, e no dia em que eu exigir uma prestação de contas, trarei punição sobre eles por causa do pecado deles. Então Jeová começou a atingir o povo com uma praga por terem feito o bezerro que Arão fez. Jeová disse mais a Moisés: Vá, siga adiante com o povo que você tirou da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: Eu a darei à sua descendência. Enviarei um anjo na frente de vocês e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Vá para uma terra que mana leite e mel. Mas não irei no meio de vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia exterminá-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras duras, começou a chorar e ninguém usou enfeites. Jeová disse a Moisés: Diga aos israelitas: Vocês são um povo obstinado. Num só instante eu poderia passar entre vocês e exterminá-los.
Agora fiquem sem os seus enfeites, enquanto vejo o que vou fazer com vocês. Portanto, a partir do monte Horebe, os israelitas não colocaram mais os seus enfeites. Moisés pegou então sua tenda e a armou fora do acampamento, a certa distância do acampamento, e a chamou de tenda de reunião. Todo aquele que consultava Jeová ia à tenda de reunião fora do acampamento. Quando Moisés ia à tenda, todo o povo se levantava e ficava à entrada da sua própria tenda, e eles seguiam Moisés com os olhos até ele entrar na tenda. Assim que Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto Deus falava com Moisés. Quando todo o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, cada um deles se curvava à entrada da sua própria tenda. Jeová falava a Moisés face a face, assim como um homem fala a outro homem. Quando Moisés retornava ao acampamento, Josué, filho de Num, seu servo e ajudante, não deixava a tenda. Moisés disse então a Jeová: Tu me dizes, conduza este povo, mas não me deixaste saber quem enviarás comigo. Além disso, tu disseste: Eu conheço você por nome, e você achou favor aos meus olhos. Por favor, se achei favor aos teus olhos, faz-me saber os teus caminhos, para que eu te conheça e continue a achar favor aos teus olhos. Lembra-te também de que esta nação é o teu povo. De modo que ele disse: Eu mesmo irei com você e lhe darei descanso. Então Moisés lhe disse: Se tu mesmo não fores junto, não nos faça partir daqui. Como se saberá que achei favor aos teus olhos, eu e teu povo? Não é por ires conosco para que se veja que eu e o teu povo somos diferentes de qualquer outro povo na face da terra? Jeová disse a Moisés: Também farei isso que você está pedindo, porque você achou favor aos meus olhos, e eu o conheço por nome. Então Moisés disse: Por favor, mostra-me a tua glória. Ele respondeu: Farei toda a minha bondade passar diante de você, e vou declarar diante de você o nome de Jeová. E mostrarei favor a quem eu mostrar favor, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Mas acrescentou: Você não pode ver a minha face, pois nenhum homem pode ver e continuar vivo. Jeová disse mais: Veja um lugar junto a mim, fique sobre a rocha. Quando a minha glória estiver passando, eu o colocarei numa cavidade da rocha e o cobrirei com a minha mão até eu ter passado. Depois retirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face não pode ser vista. Jeová disse então a Moisés: Lavre 2 tábuas de pedra iguais às primeiras, e eu escreverei nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras tábuas, que você despedaçou. Esteja pronto pela manhã, visto que de manhã você subirá ao monte Sinai e se apresentará diante de mim, lá no cume do monte. Mas ninguém pode subir com você, e ninguém mais deve ser visto em parte alguma do monte. Nem mesmo ovelhas ou bois deverão pastar diante do monte. Assim Moisés lavrou 2 tábuas de pedra iguais às primeiras. Ele se levantou de manhã cedo e subiu ao monte Sinai, conforme Jeová lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então Jeová desceu na nuvem e pôs-se ali junto dele, e declarou o nome de Jeová. Jeová passou diante dele, declarando: Jeová, Jeová, Deus misericórdia e compassivo, paciente e cheio de amor leal e de verdade, que demonstra amor leal a milhares, perdoando o erro, a transgressão e o pecado, mas de modo algum deixará impune o culpado, pois trará punição pelo erro dos pais sobre os filhos e sobre os netos, sobre a 3ª geração e sobre a 4ª geração. Moisés imediatamente se curvou por terra e se prostrou. Disse então: Ó Jeová, se eu realmente achei favor aos teus olhos, por favor, Jeová, vem conosco no nosso meio, embora sejamos um povo obstinado. Perdoa nosso erro e nosso pecado e aceita-nos como tua propriedade. Ele respondeu: Estou fazendo um pacto. Farei diante de todo o seu povo coisas maravilhosas que nunca foram feitas, em parte alguma da terra, nem entre as nações, e todos os povos entre os quais você morar verão as obras de Jeová, pois o que faço com você é uma coisa espantosa. Preste atenção ao que lhe ordeno hoje. Expulsarei de diante de você os amorreus, os cananeus, os hititas, os perizeus, os heveus e os jebuseus.